Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para poder estar com os amados irmãos, as irmãs e aonde esse vídeo vai chegar. Eu gostaria de deixar algumas recomendações antes que eu ore, antes que eu leia a palavra, antes que eu profetize na tua vida. Porque hoje será uma perspectiva para os dias que se seguem. Nós temos aí 15 dias de fevereiro. Muitas coisas vão mudar. Você tem que nesse momento se esquecer que há lockdown, que nós estamos atravessando dias difíceis. Se nós começarmos a nos programar para aquilo que nós temos ouvido, nós teremos uma expectativa negativa. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor está esperando de nós que esperemos nele. Então eu queria fazer algumas notificações. Você pode participar desta live. Você pode escrever, deixar seu nome, compartilhar aquilo que você está sentindo. E se você também puder nos ajudar nesse canal, se inscreva lá no YouTube, Pastora Marina. Normalmente eu deixo no WhatsApp essa pregação, mas entra lá no YouTube, se inscreva no meu canal, me ajude a evangelizar as pessoas aonde esse vídeo vai chegar. Eu estou precisando de pessoas que venham entender qual é a boa vontade e agradável realização dele na minha vida e na tua vida. E eu não posso fazer isso sozinha, mas eu posso contar com a tua ajuda, meu amado irmão, minha irmã. Então se inscreva lá, Pastora Marina Receputi. E o nome desta palavra hoje é Recomponha-se. Então você vai ouvir e ver que você poderá estar nos ajudando neste canal. Que nós temos levado esta palavra, não importa. Hoje até eu postei uma foto que me mandaram, uma porção de pessoas simbolizando a igreja, completando a frente de uma igreja. Nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. E essa igreja ninguém pode matar. Mesmo que pessoas tentem, como estão dizendo, vão fechar as igrejas, vão proibir a Bíblia. Por isso que ouvir a palavra de Deus é o momento certo e nós nos armarmos sobre aquilo que virá. Mas eu posso te dar uma certeza. Deus está conosco. Deus tem nos ajudado. Deus tem nos abençoado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja bem-vinda, Sônia, que Deus te abençoe. Josi, que Deus te abençoe. Nós somos aquelas que levará a palavra, e quando chegarmos na presença do Senhor, Ele vai perguntar para nós: o que vocês fizeram? Tiveram oportunidade? Nós estamos tendo oportunidade. Talvez você fale assim: mas eu não sei como explanar uma palavra. Mas eu estou te dizendo, se você não pode, me ajude. Compartilhe se inscrevendo lá no canal e abençoando, compartilhe com outras pessoas. E você verá que o reino de Deus começará a expandir. E sabe para onde vêm as bênçãos? Vem para a tua vida. Essa é a graça do Senhor nesses dias. Eu gostaria de fazer uma oração antes mesmo de eu adentrar esta palavra. E tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui presente. Pai, sei que o Senhor tem muito a falar nesta noite. E aonde este vídeo chegar, Pai, que o Senhor possa conduzir pessoas para que elas venham se recompor novamente na tua presença. Senhor, tem pessoas que têm ministérios, estão, Senhor, adormecidos, estão parados. Mas eu venho nesta noite como instrumento de Deus para poder trazer e anunciar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus e no nome dele eu agradeço. Para você que está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo 3,
versículo 13, onde nós vamos lembrar uma história que é bem conhecida de nós. Está escrito assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, eles me perguntarão: qual é o seu nome? E eu direi o que a eles? Essa era a pergunta para Deus, que Moisés estava tendo uma conversa com Deus. Agora, se nós formos lá para o capítulo de Êxodo 4, de 1 a 4, você verá a resposta de Deus, no qual começa a palavra de hoje. E respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um bordão. Então ele lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão, Moisés, e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou ela pela cauda, e ela se tornou num bordão. Quando ele recebeu a ordenança de Deus, que ele iria, Deus estava falando com ele no meio do deserto. E Deus falou com ele: é você que vai tirar o meu povo lá do Egito. É você que vai enfrentar Faraó. E ele respondeu: mas como que eu vou chegar para aquele povo e vou dizer assim: olha, eu vim aqui para salvar vocês? Ele estava dialogando com Deus naquele momento. E naquele momento que ele dialogava com Deus, Deus estava o instruindo como que ele faria e de que maneira ele faria. E Deus respondeu para ele. E é aqui que entra a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque Moisés queria respostas. Eu e você estamos querendo o que nos dias atuais? Quantas vezes eu e você dissemos assim: Senhor, até quando toda essa situação vai perdurar? Quanto tempo toda essa situação na minha família continuará? E da minha vida, Pai, o Senhor fala na tua palavra que o Senhor quer que o Senhor nos envie. Mas o que eu vou dizer? E aqui o Senhor estava respondendo para Moisés. E o Senhor quer responder para mim e para você. O que é que você tem na mão? No que Deus te chamou? Se nós fizéssemos uma retrospectiva da nossa vida, o que nós fazíamos antes de tudo isso acontecer, dessa pandemia, de tudo estarmos parados? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que nós fazíamos? E quando Deus nos chamou, Ele nos chamou porque quando estávamos lá atrás, a nossa capacidade era mínima aos nossos olhos. Mas na capacidade de Deus, Ele fala que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu era uma coisa louca desse mundo. E o Senhor me transformou e foi me lapidando de cada estágio, de degrau em degrau, até nós chegarmos ao dia de hoje. Para eu poder chegar e dizer que tudo que eu precisava naquela época já estava comigo. Mas eu não tinha reconhecido que Deus era Deus. Que Deus precisaria desta pessoa que não estava agradando aos olhos de Deus a se conduzir debaixo de uma orientação para viver aquilo que Ele queria que vivesse. Então Moisés também tinha tudo para servir ao Senhor. Mas ele se achava incapaz. E eu venho nesta noite te dizer: a capacidade está na tua mão. No seu pequeno gesto em favor do Senhor, como eu lhe pedi agora, que nos ajude a divulgar esse canal, essa atitude tua, só de fazer isso, a palavra de Deus diz assim, que lá do céu, o Senhor está olhando nós, Ele está contemplando eu e vocês agora. Ele sabe
da tua condição e de tudo que você é capaz. Aqui, o Moisés, naquele momento que falava com Deus, ele tinha um cajado, uma vara. E naquele momento era tudo que ele precisava. Era o instrumento de valor que ele precisava. Sabe por quê? Porque o cajado era para apacentar as ovelhas. Assim Moisés achava que seria. E é mesmo. O pastor usa para apacentar as ovelhas nas mãos de Moisés. Mas só que através das mãos de Deus, esse cajado, ele se transformou num instrumento para subjugar reis e a natureza. Com esse cajado, ele lançou lá para Faraó, quando eles pediram a prova do que Moisés representava. E vocês lembram da história que se tornou uma serpente, que comeu a serpente depois daquele sacerdote de Faraó. E depois voltou para a mão de Moisés e ou de Arão, não lembro realmente agora como é que está a história. Mas Deus se manifestou através daquele cajado. Com aquele cajado, ele tocou nas águas e as águas se abriram e o povo passou. Então, o Senhor está perguntando neste momento, o que é que você tem na sua mão, no seu coração, na sua vida, para você fazer esta preciosidade que Deus te deu para que a obra dele seja feita. Em Provérbios 16:3 está dizendo assim, que nós temos que ter uma natureza mansa. Quando nós temos uma natureza mansa, deixa eu ler aqui. Quando nós temos uma natureza mansa, você pode ter certeza que o Senhor fala ao nosso coração. E quando ele fala ao nosso coração e nós estamos assim aptos a ouvir, olha o que fala o Senhor aqui em Provérbios 16:3. Confia no Senhor as tuas obras. Que obras você tem? Quando ele está falando de obras, é materiais e espirituais. Porque quando você faz a espiritual, a material será abençoada. Ele está dizendo assim, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando você confia naquilo que você vai falar, vai fazer, sabe os seus desígnios, a tua sorte, vamos traduzir assim, sabe o teu futuro, sabe na mão de quem está? De Deus. E era isso que Moisés estava entendendo lá quando estava falando com Deus. Quando o Senhor perguntou, o que você tem na mão, Moisés? E ele falou, cajado. Falou, então lança na terra, vou te mostrar meu poder. E Moisés não tinha ainda presenciado, sabe, o poder de Deus na vida dele. Talvez você com tantos anos, eu com tantos anos de cristianismo, de conhecer a palavra, eu não degustei, não provei ainda daquilo que o Senhor quer, nesse tempo, ainda, mostrar para mim e para você. Porque o ministério de Deus é uma coisa assim, surpreendente. E Ele nos surpreende a cada dia. E se nós formos lá para Eclesiastes 29, eu marquei aqui para que não ficasse nenhuma dúvida no que nós temos aqui para dizer, é o que se define. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo. Então, se você guarda o mandamento de Deus, você não vai experimentar o mal. Ele pode até vir, ele pode bater na tua porta, mas ele vai bater em retirada. E nós sabemos que nós somos pessoas valentes, que o Senhor nos fez valentes em tantas tempestades. Sabe, o Senhor está dizendo, como que você se define num dia tempestivo? Como que você se comporta no dia que você está nervosa e você fala assim, eu não quero hoje fazer nada, não estou com vontade de nada. Ai, Deus, olha, hoje me esquece. Talvez Moisés, porque lá atrás, na história de Moisés, ele disse para Deus suas justificativas. E ele disse, Senhor, eu não vou, porque eu sou gago, eu não tenho uma dinâmica, eu não tenho um palavreado dinâmico. E ele começou a justificar para Deus outras maneiras de Deus
encontrar outra pessoa. Talvez você tenha falado até para Deus: eu não sirvo para isso, eu não me dou bem com isso. Mas o Senhor está dizendo aqui que melhor é o homem paciente. Nós acabamos de ver isso, que a paciência, ela traz para nós o desígnio da nossa vida. Então, se nós olharmos lá, nós vamos ver que Deus, dentro da sua palavra, olha só, confia no Senhor. Ele está mandando você confiar no homem? Ele está mandando você confiar no patrão? No presidente? No nosso governador? No nosso vizinho? Não, confia no Senhor. E as tuas obras e os teus desígnios, ele está dizendo lá na frente, ele não está dizendo desígnios agora, ele está projetando lá para frente, aonde você vai tomar posse daquilo que você batalhou dia após dia para poder conseguir. E Moisés não estava entendendo isso. Moisés teve uma longa escala para chegar até Faraó, para chegar a tirar o povo do Egito. Ele teve que mostrar para Faraó que Deus era com ele. Nós vamos ter que mostrar eternamente quem somos, quem que nós servimos, o que nós estamos fazendo com esse Deus que nos ama, que a misericórdia dele, me acompanha todos os dias da minha vida. Esse Deus me ama, te ama e tem nos deixado estarmos vivos, vencendo uma pandemia, vencendo os problemas, vencendo as tribulações, vencendo a falta de dinheiro. Por quê? Porque ele nos ama. Então vamos confiar nele, os desígnios nossos, e você verá que as obras que estão na tua mão vai florescer, ele vai te surpreender. E aqui, quando ele define, como que você se define na presença de Deus? No momento em que você está nervoso, como que as coisas à sua volta se movem? O que você faz num dia que você está tempestivo? Como você se move? Como que você se irrita? Se nós perguntássemos aqui, ou para os seus parentes, ou para os meus parentes, como é você naquele momento diário? Como que você se conclui? Como você se comporta? Porque Moisés ali, ele queria achar um meio. Ele foi falar com Deus: como é que eu vou me apresentar para um povo se eu não tenho nem sequer algo para me apresentar? Eles vão dizer o que de mim? E Deus pergunta: o que você tem na mão, Moisés? Um cajado. O Senhor está te perguntando: o que você tem na tua mão? A tua fé? A tua determinação? A tua vontade de vencer? A tua vontade que já tem feito vencer? Se nós perguntássemos agora para um parente teu, para um amigo teu, como que ele se define? Uma mulher guerreira, um homem guerreiro, um homem que chegará dentro das definições, sabe, do sucesso, dos seus sonhos e daquilo que você espera chegar? O Senhor está falando conosco nessa noite. Ele está dizendo para mim e para você, o que você está falando de você, o que você é. Então olhe para aquilo que você está passando para as pessoas, porque será isso que te fará você transportar de um lado para o outro. A palavra diz que nós transportaríamos por cima das montanhas. Ah, que loucura é essa? Eu estou dizendo, quando nós cremos, sabe, crer, ter a fé, é o fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas vai acontecer. E você nunca vai poder mudar a sua situação agora, presente na tua vida. Tudo que estamos atravessando. Como que nós mudaríamos a escala da situação que nós estamos atravessando no Brasil? Dessa mortandade. Tudo isso foi permissão de Deus, para que eu e você olhasse e pudéssemos ver que Ele está no comando de tudo isso, até das mortes, tudo passou por Ele. E se nós estamos vivos, porque Deus está no caminho, Deus está nos mostrando o caminho certo. Em Gálatas 5:16 está dizendo: andai no Espírito. Mas quem está andando no Espírito?
Quem verdadeiramente tem buscado a palavra? Quem tem estado, sabe, dentro de si convicto que o Senhor está voltando. Crer realmente que temos que levantar, trabalhar, correr, voltar, acreditar, orar e pregar a palavra. E sermos, sabe, a mensagem que o Senhor quer que sejamos. A mensagem que eu estou pregando? Não, a mensagem vivida, que eu acabei de dizer agora. Como falou lá em Provérbios 16:3. Melhor é o homem paciente, a mulher paciente. Porque nessa paciência, as tuas obras e os teus desígnios terão a vitória. Em Eclesiastes, está escrito assim, 8:8, todo domínio vem do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos deixar aquilo que aborrece a Deus sobrepujar a nossa vida. Nós temos que colocar em nós a vontade de Deus. Como que eu vou falar de Deus se muitas e muitas vezes eu não consigo controlar a minha vida interior? E uma das coisas que eu quero falar aqui, nós temos que enterrar algumas coisas, esquecer de algumas coisas, colocar no tribunal da justiça de Deus e partirmos para o novo tempo. Porque esse novo tempo Deus quer agora. A pandemia vai passar. Tudo vai voltar, não normalmente, nunca mais será o mesmo. Nós não seremos mais os mesmos. A igreja não será mais a mesma. As pessoas já não são mais as mesmas. Não espere os teus amigos como eles eram. Porque muitos se machucaram, muitos se ofenderam, muitos estão machucados ainda. A igreja está totalmente fria. E essa igreja somos nós, não é templo, não, é nós. A igreja está dispersa. O Senhor está mandando sinais da sua volta, mas a igreja está dispersa. Então, para mim falar de Deus para o próximo, eu tenho que ser uma reverência. Quando eu não sou reverência, eu estou prejudicando a minha vida, as pessoas que estão à minha volta, e depois eu estou prejudicando o ministério de Deus. Porque esta igreja aqui ninguém pode matar. Pode se fechar as portas das igrejas, templos, pode rasgar as Bíblias, queimar, como há aí uma vontade de eliminar a palavra de Deus dentro do campo brasileiro. Mas uma coisa eles não podem fazer, eles não podem arrancar de nós essa essência que nasceu na nossa vida. Porque nós éramos perdidos e o Senhor nos achou e trouxe para que nós pudéssemos viver nessa luz. E é dessa luz que eu estou falando agora. Então nós temos que entender que tudo tem que ser curado de dentro para fora. Você tem que, nesse tempo ainda, nesses dias, nesse tempo que nós teremos mais um pouquinho de oportunidade de estarmos na presença de Deus, perdoe-se você próprio, se perdoe, libere perdão. Quantas coisas você não se perdoou ainda? Quantas coisas você já disse que ia fazer e não fez? Quantas coisas você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu? E o Senhor está dizendo agora, sabe, se todas as vezes que eu perco alguma coisa, sabe o que eu estou fazendo comigo? Quando eu perco o controle de alguma coisa na minha vida, eu estou perdendo algo de dentro de mim. Algo que saiu de dentro de mim. E não é tempo de perdermos mais nada. É tempo de nós ganharmos com Deus. Esse tempo é dele. Ele está te chamando para você ficar perto dele, dentro da vontade dele. Sabe, nós não podemos perder o controle de nada na nossa vida, pelo contrário, nós temos que estar com a nossa vida ligada, nós temos que estar com a nossa vida numa plenitude com Deus. Quando nós perdoamos e quando nós liberamos perdão, nós estamos nos curando. E sabe por que Deus quer isso? Porque só pode curar quem é curado. Só pode estar na presença de Deus quem realmente tem o desejo de estar na presença dele. E eu venho nesta noite que você venha se compor com Deus, conversar com ele, entender que como Moisés estava relutando a chamada de Deus ali, não relute mais pela sua chamada. Eu e você somos escolhidos para levar esta palavra, para poder conduzir. Recomponha-se, acorde para Deus, acorde. A nossa família precisa de nós,
Muitos dos nossos estão indo para o inferno largamente. E quem são as pessoas que estão se incomodando? Tem que ser nós, esta igreja que está viva, esse coração que teme a Deus, esse coração que quer acreditar. Então, essa vida que você está levando agora, não deixe perder mais nada. Ai, eu perdi aquilo, porque Deus não me ouviu. Não, Ele está te ouvindo. Mas você precisa tratar de você de dentro para fora. Moisés até então, até o Senhor ter transformado aquele cajado numa cobra, ele não tinha tido a experiência com Deus. Ele só acreditou que ele tinha se chamado porque ele quis justificar, ele quis colocar outro no lugar dele. E nós um dia vamos nos apresentar na presença de Deus. E o que você vai dizer para ele? Você vai dizer que não foi chamado? Que você não tinha capacidade? E se ele te perguntar, eu te perguntei se você tinha que falar alguma coisa de você mesmo? Ele fala assim, eu chamo os incapacitados e os capacito. Então ele me chamou para trazer aquilo que eu tenho feito, não por sabedoria própria, mas pela vontade dele. E quando o Senhor fez aquela cobra, que ela corria atrás de Moisés, e o Senhor disse para ele, segure ela pela cauda, fortemente, e aquela cobra se tornou encajado. Sabe o que está dizendo aqui? O impossível vai acontecer na tua vida. Moisés teve que ver. A outra prova que Deus deu para ele, quando ele colocou, Deus mandou que ele colocasse a mão dentro das suas vestes, no seu peito, no seu tórax. E ele colocou, e a sua mão saiu leprosa. E ele se assustou. E daí Deus falou com ele, retorne a sua mão para o teu tórax. E ele retornou a sua mão e ela ficou limpa. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Esse Deus vai te surpreender, não está nada perdido não. Se você está precisando de algo, o Senhor vai fazer ainda. É nesse tempo aqui, Ele vai mostrar na minha vida e na tua vida aonde nós vamos chegar. O Senhor está dizendo que nós temos algumas estatísticas para tomar como, sabe, um conceito para que tudo isso realize. Se você é uma pessoa, sabe, irritada, que irrita pessoas, tente mudar. Peça para o Senhor, eu preciso mudar. Fale baixo, ouça mais, fale menos, ore mais. Quando você vê que você não tem condições, que você praticamente vai estar perdendo, sabe, a tua razão naquele momento, se contenha, se retire, não fale, se aquiete. Sabe por quê? Muitas vezes algumas atitudes vão fazer com que você seja envergonhado. E Deus está dizendo aqui, eu não quero te trazer nenhuma vergonha. Moisés sabia que ia enfrentar uma das maiores autoridades daquela época, que era Faraó, o rei do Egito. E ele sabia que lá tinham pessoas, porque ele foi criado lá dentro. Ele sabia do potencial de ensino que tinha lá. Ele sabia o grau de ensinamento, porque ele viveu lá. Deus fez tudo isso como estratégia. Deus trouxe Moisés naquele cestinho para que aquela princesa encontrasse ele, porque Deus precisava preparar um libertador para o seu povo. O Senhor está dizendo para você, toda a tua luta, toda a tua trajetória, tudo que você passou, tudo que você tem passado e tudo que você vai almejar, sabe, Deus está te preparando, sabe, por um grande dia de vitória. Então não tenha medo, não se desespere mais, não chore mais. Coloque em você palavras sábias que você pode, você vai conseguir, você é capaz, você já venceu as guerras. Ele só está esperando de você uma atitude. Você quer sinais de Deus? Ele quer te dar. Você quer milagres de Deus? Ele quer operar. Ele trará, sabe por quê? Porque Deus é tudo. Deus é tudo. E eu quero também falar para você que muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos. Talvez os teus sonhos lá atrás, onde você estaria hoje se você não tivesse desistido dos teus sonhos lá atrás?
talvez uma empresa que já te foi colocada na mão, talvez palavras que não te deixaram você caminhar, porque dentro dessas palavras você se sentiu intimidado e os teus passos não foram firmados, e muitas vezes levado ao desânimo você desistiu, e você olhando agora lá para trás, não que isso venha te fazer algum bem, não, é só uma recordação para te dizer de algo agora para frente. Quantas vezes você olhou para alguma empresa e falou, poxa, a minha era para estar assim, era para mim estar nesse local, era para mim ser dessa forma, desse jeito, a me formar, hoje está ensinando, e tantas outras coisas mais, a ter casado, ter comprado casa e tantas outras coisas. Onde você estaria hoje? Quanto você já teria vencido? Mas talvez, numa das lacunas da nossa vida, nós paramos e nos deixamos nos levar por situações de amedrontamento, de intimidação. Foi isso que Deus não permitiu para Moisés. Antes que ele fosse até Faraó, ele teve um particular com Moisés. Por isso que ele chamou Moisés lá no Monte Sinai, deu os sinais e começou a falar com ele, você vai fazer assim, assim, assim. E ele sabia que nada poderia fugir da mão dele. Está escrito assim, olha, aqui, olha, eu darei, no 3:21, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não serás de mão vazia. Deus estava dizendo, Moisés, eu não estou te pondo numa enrascada não. Moisés, você vai tirar aquele povo de lá. Eu tenho o plano é meu, Moisés. Você só tem que ser aquele que vai trazer o meu povo. Você tem que ser o mensageiro. Descansa, Moisés. E vou te falar mais, quando você sair de lá com o meu povo, você não vai sair de mão vazia. Sabe quem que estava falando isso com ele? Olha que privilégio, era Deus. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Se você tomar as medidas necessárias para esse tempo agora, a esse tempo que o Senhor quer, até o final do ano, muitas coisas vão acontecer. E não são, vêm as más, mas as boas também virão. Há um tempo que o Senhor está separando para o seu povo. Sabe, esses que estão dizendo, como eu recebi aí um áudio, dizendo, vamos acabar com esses crentes mesmo, esses que dizem que tem esse Deus, que tem isso, vamos rasgar essas Bíblias. Eu vou dizer para você, não se importune com isso. Desde o início do mundo, nós sempre tivemos desafio. E nenhum desafio até hoje nos fez parar. E se nós pararmos, nós vamos para onde? Se você estiver engajado na palavra, você vai partir para a glória. Você não está perdendo nada. Você está ganhando. Então, quando o Senhor falou aqui, Moisés, quando você sair de lá, vocês não vão perder nada. Vocês estarão... As suas mãos não estarão vazias. Eu venho nesta noite dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo. Acredite, você não ficará de mão vazia. Você não vai ficar desempregada. Você não vai ser envergonhada. Por isso, se acautele. Quando vier o nervosismo, se aquiete, não xingue, não fale, não se exaspere. As pessoas estão olhando para você. Nesse tempo, nós somos o foco. Nós somos a luz. Nós somos aquele que reflete Cristo. E isso, sabe, esmera em nós a responsabilidade de sermos as testemunhas que o Senhor quer que seja. Os servos que Ele quer que seja nessa terra. E o Senhor jamais vai permitir que a gente caia em algum laço. Que a gente caia em qualquer traição. Então eu quero dizer para você. Se você não tem acreditado, acredita. Porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida. O Senhor fará uma virada na tua vida. Eu creio nisso. Hoje o Senhor falava comigo à tarde, fale para aqueles, e aonde esta live vai chegar, eu mudarei história para aquele que crê. Sabe, ultrapasse esta trajetória natural, essa lógica do natural. Não viva mais o mundo natural. Não viva mais. Se você está pegando aqui numa garrafa e está dizendo, eu não vou ficar sem minha água, o Senhor vai te ouvir, porque Ele é presente na nossa vida. Quando nós pedimos com fé, Ele determina que se realize esses pedidos. Ele está pronto
A sua palavra diz que Ele está pronto a nos ouvir. Não é como na terra, que os governamentais, situações aí de social e outras áreas assistenciais, muitas vezes precisamos de recursos, de meio, não nos ouve. O Senhor está dizendo, eu quero fazer do meu povo uma mudança. Eu quero mostrar da esquerda para a direita, da frente e de trás, que aí vai um homem e uma mulher de Deus. Então ultrapasse essa lógica natural da tua vida. Creia no sobrenatural. Não foi lá no passado, é nos dias de hoje. O Senhor falava comigo domingo passado. Quantos dias, filha? Eu sei dos milagres que eu recebi nessa semana. Eu sei do que o Senhor se cumpriu na minha vida. Com Covid ou sem Covid, com fechamento, com abertura, não importa. O nosso Deus não está olhando nada disso. Ele quer ser presente, presente na minha vida, presente na tua vida e trazer tudo que é de melhor para mim e para você. Creia somente. Tira esse espírito de incredulidade. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele está destruindo a igreja. Ele está acabando com os sonhos. Pessoas mal resolvidas. Pessoas que não conseguem se olhar no espelho, se enxergar. Olha só para as ruínas que ficaram no passado. Não olha para o futuro. Deus não olha para aquilo que você fez. Deus olha para aquilo que você vai fazer daqui para frente. Então, remova o passado. O passado cheira mal. O passado está fedendo já. Lembre do futuro. O futuro que Deus está trazendo para você. O futuro que Deus está trazendo para a tua vida. Ele tem um tempo novo para a tua vida. Seja bem-vinda, pastora. Que Deus abençoe você, pastora Constança. Olha, o Senhor está dizendo agora para mim e para você. Creia somente. Faça a tua parte. Porque eu estou cumprindo a minha. E quando chegarmos na presença dele, o que nós vamos dizer? Ah, eu não pude porque eu não aguentei. Eu não estava bem, eu não tinha dinheiro. E onde fica as promessas de Deus? Que Ele ouve aquele que clama. Ele ouve aquele que busca. Ele ouve aquele que se coloca na presença dele. Moisés aqui se colocou. Ele tinha tudo. Moisés foi criado como um menino rico. Um menino que foi criado dentro do privilégio do Egito. Ele teve todas as mordomias. Ele teve que sair dessas mordomias para aprender lá fora o que o povo passava. Ele teve que aprender para poder ensinar. Ele teve que passar para poder falar. Muitas vezes essa luta que você está passando é necessário para Deus te conduzir, te amassar, te pegar ali, te fazer, sabe, uma pessoa forte. É essas condições que Ele tem trazido nós. Todo o sofrimento traz crescimento. Nós temos que descer para aprender a subir. Nós temos que perder para dar valor, para poder obter novamente. O Senhor está dizendo nesta noite, vamos colocar na linha de frente. Nós somos os soldados da linha de frente. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, que quando Jesus ia atravessar o lago, e mandou para os discípulos, vão na frente, eu vou subir aos montes, eu vou orar ao meu Pai. E ele pediu que eles fossem, que ele iria encontrar com eles. Eles não perguntaram para o mestre como que ele iria chegar lá se não tinha outro barco. Ninguém se preocupou como Jesus ia chegar lá. E altas horas da madrugada, Jesus andando sobre as águas, eles se apavoraram. Deixa eu te fazer uma colocação hoje. Como que está a igreja hoje? Apavorada. Estão apavorada com os que estão morrendo, como que vai ser, de que maneira vai ser. Mas eu falo para você, aonde está o povo que clama? Se nós olharmos no Velho Testamento, quando os reis eram ameaçados, quando os inimigos ficavam na espreita da divisa dos seus territórios, mandando mensagem dizendo, rei, eu vou pendurar teu pescoço na porta da entrada da tua cidade. Sabe o que os profetas faziam? O Senhor dizia assim para os profetas, promulgue um jejum, promulgue uma retirada de toda a beleza externa, que eles coloquem pano simples sobre o corpo, chame todos, chame os anciões, chame as crianças, chame as mulheres, chame os noivos da sua recâmara,
leve todos para a praça principal, lá dobrem os joelhos, se prostrem na minha presença, que eu dos altos céus, eu vou responder. Todos que se componham, que possam estar na minha presença. E muitos até rasgavam suas vestes e colocavam cinza sobre suas cabeças. Até o rei e todo o sacerdócio dele, todos os seus governadores, todos, porque ali Deus estava trazendo uma iguaria, todos iguais na presença de Deus. E Deus mandava um anjo para poder vencer a guerra. Uma dessas guerras de Josafá. Então eu quero te dizer nessa noite o que mudou. Onde nós estamos? Muitas vezes nós proclamamos uma vigília, uma oração, um jejum, um dispor de alguma coisa. Vamos ficar uma semana sem isso, sem aquilo. Aonde há colocação hoje? A palavra de Deus nos refere que aonde não há colocação para que o Espírito dele caiba, não haverá bênção que superabunde. Então nós estamos vivenciando o quê? A culpa é de quem? De Deus? Não, a culpa é nossa. Por isso que naquele momento em que Jesus começou a andar pelas águas, eles ficaram apavorados, como hoje a igreja está apavorada, está dentro de um barco, olhando as tempestades. E a igreja que eu estou falando não é templo, não, é igrejas nós, eu e você. Os semblantes estão tristes, abatidos, vazios. Hoje, se o Senhor te recolher, o que você vai levar? O que você vai se apresentar? E se você vai apresentar pouco, durante todo o tempo que você teve, o que você fez? O que você pode fazer ainda? E de dentro daqueles 12 discípulos, dentro daquele barco, só um levantou e falou: quem tu és? E ele falou: sou eu, Pedro. E Pedro, saindo do barco, ele pôs os pés nas águas, meus irmãos, minhas irmãs. Ele pôs o pé. Ele andou até um determinado tempo sobre as águas. Agora, não eram 12? Deus não está falando alguma coisa nessa passagem? E quando ele olhou o vento que estava batendo nele, logicamente no meio das águas há vento, ele olhou para o vento e esqueceu de olhar quem estava à frente dele. E nós estamos fazendo o mesmo. Nós estamos olhando para quem? Para quem está o quê? A palavra diz: olhai para o alto que virá o socorro. Da onde virá o teu socorro? E nós estamos olhando para os lados, para pessoas inadequadas, pessoas que não têm nem capacidade muitas vezes de nos orientar. Como é que está a vida da pessoa que está te falando, faça isso ou faça aquilo? O tempo é agora, o tempo é esse. Não há mais tempo de nós ficarmos apaziguando aquilo que não condiz com o nosso crescimento para chegarmos aonde Deus determinou. E quando ele olhou para a tempestade, para o vento, quando ele olhou para o vento, ele afundou. E Jesus, o pegando pela mão, disse para ele: por quê? Por que homem de pouca fé? O Senhor está dizendo nesta noite: por que você não venceu ainda? Por que você não chegou no teu desígnio? Porque não tem colocado verdadeiramente o foco em mim. Porque quando nós colocamos o foco em Deus, nós chegamos no que Ele tem determinado. Não eram 12? Quantos % do barco foi até Jesus? Se nós fizéssemos isso numa classificação de quem está hoje acreditando que o Senhor vai realizar obras, que o Senhor vai realizar milagres, quantos diriam para você se você estivesse nesse barco? Quantos falariam para você: ah, que besteira é essa? Para com isso. Você acha que é possível? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: creia em mim. Eu disse, está tudo consumado, está tudo pronto. Toma posse dessa palavra. Hoje à tarde, quando eu estudava essa palavra, eu tomava posse. A minha mão aqui está queimando. Sabe por quê? Porque eu estou liberando essa palavra de fé sobre a tua vida. Sobre a vida da onde esta live vai chegar. Aonde
você puser a tua mão a partir de hoje, vai prosperar. Eu não sei o que você faz, o que você vai fazer, se é conta, se é problema, se é dor, se é doença, se precisa alguém voltar para casa, se alguma coisa está aí em transitório, o Senhor está dizendo, eu vou cumprir a minha palavra. Como Deus falou aqui, eu darei a mercê a você, Moisés. Vocês não sairão com as suas mãos vazias. Deus estava querendo que ele fosse, obedecesse. E quando Moisés obedeceu, quando eles saíram do Egito, eles trouxeram tanto ouro, que foi com esse ouro que eles conseguiram construir tudo que eles tinham que construir para começar um tempo novo. O Senhor está dizendo, não olha para aquilo que partiu. Como eu falava agora, não olhe para aquilo que ficou para trás. Você perdeu empresa, casa, situações, talvez infidelidade, talvez tristezas. Pessoas falaram mal de vocês, de você, de mim. Tem desejado a nossa morte, tem desejado que a gente não caminhe, que a gente pare. Tem falado, não vai conseguir, não vai chegar. Essas pessoas ficarão surpresas da onde Deus vai fazer você colocar os teus pés. Eu tenho certeza que o Senhor está respondendo. Por isso, a palavra nesta noite é recomponha-se. Recomponha-se. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Recomponha-se. Essa é a ordem. Esse é o momento de tudo que Deus tem para fazer na tua vida. Creia somente. Moisés queria respostas, mas as respostas não poderiam vir. Por quê? Porque ele não tinha entendido ainda que a missão dele seria uma das mais importantes daquela época. Como se concluiu? Porque quando ele usou aquele cajado para determinar para Faraó, ele batia no chão, o Senhor cumpria. Quando ele tocou na água, a água se abriu. E tudo que ele fez foi acreditar. Foi um dos homens que fez, se cumprir tudo que Deus falou. A ponto dele conversar com Deus, ele ouvir a voz de Deus, Deus vir nas nuvens para falar com ele. Por quê? Porque Deus tinha reconhecido em Moisés o chamado dele para Moisés. O Senhor está dizendo nesta noite, eu tenho um chamado para você. Então não deixe que pessoas amargas terminem com teu sonho. Pessoas que não são bem definidas, não estão bem resolvidas, acabe com o teu sonho. Acredite, aonde você quer chegar? O que é que você quer? Quando Moisés perguntou para Deus, o que eu vou responder para aquele povo quando eles disserem para mim, quem é você? Então o Senhor está te perguntando nessa noite, quem é você? Eu vou dizer para o meu Senhor hoje, Senhor, eu sou a pastora Marina Receputi, que está aqui para fazer a tua vontade. Para o Senhor me levar aonde o Senhor me mandar, e crer, e me fazer permanecer de pé, porque todos verão a vitória que o Senhor determinou na minha vida. E a minha fronte, Senhor, está voltada só para o alto, só para os céus, da onde vem o meu socorro. Eu tenho certeza que o Senhor falou no teu coração, que você possa crer nessa palavra, que você possa acreditar, recomponha-se, mude, acorde, porque é tempo de acordar. Nesse tempo que nós estamos aqui novamente, todos em casa novamente, é tempo de acordarmos e lembrarmos que Deus é por nós e não vai nos deixar ficar sozinhos. Os anjos dele estão aí com você, está na tua casa, guardando os seus e livrando de todo o mal. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas acontecer. Se você puder, fecha teus olhos. Ser, eu quero te agradecer por esta live, por tudo que o Senhor falou nesta noite, por tudo que o Senhor me orientou, que possamos ser homens e mulheres de fé, acreditar aonde nós vamos, Pai. Saber, Pai, que o Senhor nos levará, nos guardará e não deixará que nenhum mal nos aconteça. E nós cremos, Pai, que aquilo que não aconteceu ainda, o Senhor fará realizar, porque temos fé naquele que prometeu, que é fiel e justo, Pai. Tudo isso eu te peço, abençoo cada pessoa que esteve comigo nessa live e aonde ela vai chegar, para que o teu nome seja engrandecido, Pai. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus e no nome dele eu te agradeço. Se você puder, entra lá no YouTube. Daqui a pouco eu estarei postando, chama-se Recomponha-se. Clica lá, se inscreva
E me ajude a compartilhar esse YouTube. Passe para os teus amigos essa mensagem. Aquele que está triste, abatido. Aquele que não sabe mais o que vai fazer. Ah, estou desempregado. Não sei mais o que fazer. O Senhor, nesta mensagem, vai motivá-lo a vencer. E saber que quando nós temos o Senhor, tudo nós podemos nele. Que você fique na paz. Que Deus abençoe cada um que esteve aqui comigo. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Shalom.